Mano, o Corinthians empatou com o Flamengo e a arbitragem foi muito ruim. Vamos dar uma olhada no pessoal falando sobre isso? De pênalti do Corinthians. E aí é o que a gente deve avaliar, o que passa na cabeça do VAR, né? Eu chamo para uma mudança de decisão de uma jogada que era para cartão amarelo, o árbitro estava próximo, manteve a decisão de vermelho. Nessa jogada o árbitro também está próximo. Olha só, ele está dentro da área, ele está com a visão da jogada, tem até o Jorginho ali que pode ter atrapalhado, né, naquela movimentação do Jorginho, mas o que deve ter passado na cabeça do VAR? Olha só, poxa, eu chamei ele para mostrar o amarelo, tirar o vermelho, ele manteve a decisão de campo, o VAR deve ter pensado, bom, ele tá lá dentro da área, eu vou manter essa decisão. Mas tá errado, né? Mas pra mim tá errado. Tem que chamar, ué. Tem que chamar. Pra mim tá errado, porque olha só, quem tem a preferência do domínio ali é o André. Ele tá com a bola dominada, ele levanta aquela perna porque ele vai chutar, vai virar para chutar, como fez o Carlos Vinícius no gol do Grêmio, né? Virou, chutou, ele vai passar a bola para os companheiros que está posicionado. E o Ayrton Lucas é imprudente, porque olha só, ele faz um movimento com a perna direita, ele impede completamente a ação, vou até chegar aqui um pouquinho, né? Ele impede completamente a ação do André aqui, que está no movimento de chute, que tem a preferência para o chute, e depois ainda calça embaixo também. Só depois ele toca na bola. Isso para mim é uma ação imprudente. Quem tem a preferência, quem está na frente, quem tem a possibilidade... A gente puder só parar um pouquinho aqui, ó, só voltar um pouquinho, se a gente puder voltar. Quem tem a preferência, quem está na frente, quem tem a prioridade ali do domínio da bola é o André. O Ayrton Lucas pode chegar para disputar? Pode sim, mas quem está atrás tem que ter o cuidado. E aí ele é imprudente, ele calça naquele movimento do chute do André, trava embaixo e só depois toca na bola. Isso para mim é pênalti, é imprudência. A regra fala, mas ele está tentando disputar a bola, mas a regra fala a questão da falta de atenção, de precaução, não analisa intencionalidade, analisa a maneira como o jogador disputa a bola. Cara, a arbitragem estava completamente perdida durante o jogo, né? E para mim é um pênalti muito claro, e o VAR, mesmo que o árbitro não tenha atendido a primeira chamada, né, manteve a decisão de campo, ele tem que ir até o final. Claro. Recomendo a revisão. Se o árbitro vai manter a decisão de campo ou não, aí é problema dele. Mas o Riway, que é um árbitro experiente, deveria sim ter chamado. Porque foi um pênalti muito claro, muito chateado, claro. Vou embora. É isso. Ele não me atendeu na primeira, vou embora. Mas sabe o que eu... Chamo mais. Agora eu não chamo mais. Que é inacreditável. Levou pro coração, levou pro coração. Com relação à arbitragem, eu acho que foi claro. Mais uma vez, foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo. Não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda. Um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento. Fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo. E quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo. E isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. Se vocês fizerem um levantamento aí, eu acho que é um fato muito importante, o levantamento. Cara, no jogo contra o Santos também foi totalmente picotado o jogo, realmente aí a arbitragem parando todo momento, qualquer faltinha boba no meio campo eles dão. Numa partida anterior que nós tivemos aí, se não me falha a memória, 10 minutos de acréscimo, 1,20 minutos de bola rolando, só. Então, isso daí é um fator muito importante, porque isso daí dificulta para quem está buscando, para quem quer criar, para quem quer jogar. Independente do lado que for. Nós também já tivemos expulsões em que procuramos segurar de alguma forma e o jogo às vezes não correu como deveria. Então é um fato que a gente tem que dar uma atenção especial. Não é só de um lado não, acontecem dos dois lados e isso está tirando o brilhantismo de uma partida. Eu na transmissão falei que foi pênalti e agora, revendo o lance, acho que não tem só o toque na perna de apoio. Não, tem o calço na outra perna. Por baixo. Olha lá, ó. É isso. Não, tem por baixo, mas tem por cima. Ele tá fazendo movimento pra bater e ali também tem um outro contato, né? O contato de baixo, você pode até falar se houve uma intensidade, se foi forte para derrubá-lo, enfim, mas, na minha visão, impossibilita o André de continuar na jogada e a bola era dele. Então, pra mim, pênalti indiscutível. Eu ontem foquei muito mais
na parte de cima, né? Na outra perna lá. Mas eu acho que o pênalti acontece mesmo embaixo. Na minha visão, acontece mais embaixo. Na parte de cima, ele tá com o pé levantado, enfim. A disputa por espaço ali, eu acho que na parte de cima é normal. Agora, no outro pé embaixo não é normal, não. Eu tinha comparado até aqui antes, né, Cara, e o VAR nem chamar nessa situação é brincadeira, né? do programa, com o pênalti que o Botafogo, que Sim. o Correa sofre contra o Red Bull Bragantino, mas esse é mais pênalti do que o Correa sofreu, assim, pra mim, de longe. Não tem como analisar o jogo sem citar o que esse cara fez. Vocês viram uma aula de como acabar com uma partida de futebol. E foi isso que a gente viu no segundo tempo. Não teve jogo. E não foi só pro Flamengo, foi pro Corinthians também. Daqui a pouco eu vou falar mais desse absurdo que esse árbitro fez, porque chama atenção um jogo que o Flamengo, tava com a menos na segunda etapa, onde não conseguiu produzir absolutamente nada. Já vimos diversas partidas em que o Flamengo perdeu um jogador e ainda assim conseguia atacar, produzir. No momento em que o Everton Araújo foi expulso injustamente, ao meu ver, o Flamengo parou de jogar, sem solução nenhuma. Basicamente não aconteceu nada na segunda etapa, o Flamengo se resumiu em defender e ainda dependeu de uma defesa absurda do Rossi pra não sair derrotado dessa partida. Jogo péssimo do Paquetá, Ayrton Lucas, como sempre, entra mal. O mais lúcido ali na partida foi o Jorginho. Arrascaeta, de novo, muito sumido, quase não acertou lances no jogo. Partida pra esquecer, desorganização total. O Flamengo só conseguiu jogar um pouquinho nos primeiros minutos do jogo, porque dali só pra baixo. Partida horrível do Flamengo, o que você achou? Quais foram seus Cara, e era uma partida pro Corinthians ter vencido, né? Como outras do Brasileirão, inclusive também no Paulista, né? Tinha partidas ali que o Corinthians jogou melhor com o adversário e mesmo assim não conseguiu matar o jogo, né? Tem algumas coisas que o Dorival Júnior não consegue controlar, como essa furada do Guinegão e essa defesaça do Rossi logo em seguida. Também não dá pra controlar o Hugo Souza, que deu um passe pro Jorginho e saiu o gol do Flamengo. Não era pro Corinthians tomar um gol. Outra coisa que o Dorival não consegue controlar é o árbitro da partida, que não me dá esse pênalti em cima do André. Pra mim, foi muito pênalti. Mas aí, Dorival Júnior, a hora que você vê que o Memphis Depay se machucou, por que você vai botar mais um meio campo? Pô, você vai deixar o Yuri Alberto sozinho. E ele ficou o primeiro tempo inteiro isolado na frente. O Corinthians parou de jogar a hora que você coloca o Rodrigo Garro no lugar do Memphis Depay. E não só isso. O Flamengo tem um jogador expulso, você demora pra mudar. E aí, aos 15 minutos, coloca o Kaique. Beleza. Só que depois você tira simplesmente os dois melhores em campo pra mim. Breno Bidon e André. Não consigo entender. Você tirar dois passadores e deixar o Raniel em campo. Pô, não era jogo pra deixar um primeiro volante com um a mais, precisando ganhar. E é isso, cara. É mais um empate do Corinthians num jogo de 3 pontos. Era jogo pra ganhar. E a gente tem que se contentar com 1-1 em casa contra o Flamengo. Bizarro, cara. O Corinthians não teve força para virar dentro da própria casa. Um futebol pobre, praticamente sem nenhuma grande chance criada, até os 50 minutos, cara. Quando o Corinthians teve uma chance ali, que o Guinegão, velho, esse moleque é o inimigo da bola. Eu não sei o que a bola te fez, ô Guinegão, que você não gosta dela e ela não gosta de você. Tá de brincadeira, meu parceiro. A furada que você deu ali pra virar o jogo, mano, se consagrar, tá de brincadeira. Aí o Yuri Alberto, na sequência do lance, ainda não conseguiu dominar e bater virando o corpo ali. Foi uma bela defesa do goleiro do Flamengo que impediu a virada do Coringão. Mas com isso, pessoal, o Corinthians ele soma o 7º jogo sem vencer e pro nosso técnico tá tudo sob controle, porque a gente tem que confiar nele, porque ele sabe das coisas e ele sabe fazer. Só precisa provar quando, né, Dorival? Porque do jeito que tá, a situação tá feia. 7 jogos sem vencer. 4 coisas ficaram muito claras no jogo de hoje entre Corinthians e Flamengo, 1-1 lá em Itaquera. Primeiro, como é fraco o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Não dá pra apitar um jogo desse tamanho e a culpa não é dele, a culpa é da CBF, que já sabe que ele é limitado e continua escalando ele pra jogos importantes. Não tem como. Não tô falando isso por conta do pênalti não dado no André. Tô falando isso porque ele picota o jogo mesmo, ele faz o jogo ficar ruim pra todo mundo. Segunda coisa, como o Corinthians carece de um bom banco. Desde os 6 minutos do segundo tempo, com um a mais, e ninguém consegue entrar pra melhorar o time. O Corinthians não melhorou. O Corinthians continuou igual, com a mesma quantidade de jogadores e com um jogador a mais. Não tem evolução, quem entra não consegue ajudar o suficiente pro time ficar melhor. Terceira coisa, como o Yuri Alberto é importante no time do Corinthians. Ele é de longe o jogador mais importante desse time. Ele muda o Corinthians pra melhor muito. Quando ele não tá em campo, o Corinthians é um time. Quando ele tá em campo, é outro time. Quarta e última coisa, vamos torcer pra não precisar de Alexandro e Danilo na Copa do Mundo. Porque, sinceramente, o 2026 deles, principalmente do Alexandro, é muito ruim. As pessoas acham que é brincadeira quando fala de Bidu na Copa, mas
sinceramente, se o Alexandro vai, não é loucura o Biduí. O Alexandro tá muito mal nesse ano. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco desse jogo entre Corinthians e Flamengo. Eu achei o árbitro muito perdido durante a partida. Ele fez um bom primeiro tempo, não teve reclamações dele no primeiro tempo, mas depois da expulsão, ele se perdeu completamente do jogo, né? Deu pra ver ali que toda hora, qualquer jogador caía, ele dava falta, fazia cera os jogadores, e ele não acrescentou o tempo devido, né, por essas ceras que os jogadores estavam fazendo. Então realmente aí ele foi muito mal nessa partida. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!